como é que o instinto social impacta a nossa conexão com a espiritualidade? Olha, presta atenção, porque você pode estar pensando assim, já vi o meu dominante, posso ir embora. Mas você esquece que você tem o seu reprimido, né? Pode ser que o seu reprimido seja social. Então, como é que quando o instinto social está desequilibrado, o que acontece comigo? Ou seja, quando ele é dominante ou quando ele é reprimido. Como é que impacta a maneira como eu vivo o meu propósito, a maneira como eu vivo a minha verdade, a maneira como eu estou conectado com o todo, com o universo, com Deus, com o amor, com aquilo que você chame. A maneira como o social interpreta tudo isso é: eu começo a acreditar que os grupos, eles são a manifestação desse todo. De que se eu for uma pessoa especial nos grupos que eu estou fazendo parte, eu vou ser sempre requisitado, eu vou ser sempre admirado, eu vou ser sempre querido. Então eu vou ter sempre muitas pessoas fazendo tudo por mim. Então eu passo a acreditar, inclusive, olha a pegadinha do social. Eu, como social dominante, eu passo a acreditar, olha a pegadinha, olha a pegadinha. Eu passo a acreditar que a minha missão é mandar nos outros. Eu passo a acreditar que a minha caminhada na espiritualidade é ser adorado, é ser endeusado pelos outros. Então presta atenção que o autopreservação se fecha na sua espiritualidade e acha que viver a espiritualidade é atender suas necessidades básicas. O social, não. Quando o dominante, ele acha que ele precisa ser adorado. Às vezes eles vendem a ideia de que são o instrumento, mas lá dentro eles se acham o próprio. E você vai ver muito isso em políticos, em pastores, em padres, em pessoas que têm esse chamado social. Lógico, não são todos. O que eu estou falando é a pessoa que tem essa conexão com o social e tem esse chamado, ela precisa estar atenta a isso. Ela precisa estar atenta à sombra, de que às vezes ela se vê como um grande guia, como um grande referencial, como uma pessoa que ela é a fonte da transformação de vida daqueles grupos e que os grupos são uma extensão da sua vontade e do seu chamado. E aí é onde elas tropeçam, porque elas vivem em função deste grupo. Elas vivem em função de tentar sobressair nesse grupo. Elas vivem na função de tentar se destacar para continuar sendo a fonte de luz para as pessoas. Então, olha que loucura. Eu passo a buscar status, tudo. Eu quero ser a fonte onde as pessoas buscam. Aí, o que acontece? A gente vai ver muitos líderes em todas as áreas, né? Os líderes, se não tomar cuidado, é dominado por essa sombra. E desconecta da missão, desconecta do chamado. Às vezes a pessoa verdadeiramente tem um chamado para transformar a vida das pessoas, mas ela se perde na caminhada. Porque a gente sabe que o que eu estou falando aqui, que eu já disse isso no começo, a espiritualidade que eu estou falando não é religiosidade. Eu estou falando de viver o seu propósito, de estar conectado com sua essência, dessa prática, dessa conexão com esse todo, com o absoluto que é o amor. E aí eu me distancio desse amor, porque eu passo a acreditar que eu não devo amar ninguém, as pessoas que têm que me amar, porque eu sou, né, o bam, bam, bam. E aí, para eu ser o bam, 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 tem muita cobrança. Várias cobranças sociais que vão caindo sobre mim. E eu vou estendendo sobre a minha família. Né? E aí eu passo a ser refém disso. Eu não consigo mais ser quem eu sou. É como, por exemplo, a rainha da Inglaterra, né? A gente vê naquela série The Crown. Quantas coisas a rainha gostaria de fazer e ela não pode fazer, porque ela é uma figura social. Ela é a coroa. Ela não é uma pessoa, ela é a coroa. Então ela se torna, dentro dela surge uma ideia de que, nossa, eu sou essa coroa.
essa entidade, essa luz para as pessoas. E aí eu me perco de mim. Aí eu deixo de viver aquelas outras dimensões. Eu deixo de saber o que eu realmente preciso como ser humano e eu deixo de me desconectar com as pessoas da minha vida que eu poderia amar, meu relacionamento, como acontece lá na série, que ela não tem mais um relacionamento amoroso com o marido. Ela tem um relacionamento social com o marido. Como a gente vê que ela não, muitas vezes ela renuncia às coisas que ela quer, ela não tem liberdade alguma. Por quê? Porque ela é a coroa. Não é mais uma pessoa. E essa grandeza que o social dominante busca se torna uma escravidão sem ele perceber. Porque distancia ele dele, distancia do propósito que o levou a se tornar esse guia. Né? E aí, automaticamente, ele deixa de ter fé em algo maior e ele passa a ter fé apenas nele mesmo, como se ele fosse o Deus de si mesmo. Inconscientemente. E o social reprimido, André? Como é que afeta a espiritualidade? Meu povo, isso você passa a encarar as outras pessoas como a coisa mais horrenda que pode haver. A situação de estar em comunhão com as outras pessoas é desesperadora. A situação de ter que partilhar minha vida, ter que partilhar quem eu sou, ter que contribuir e estar a serviço do grupo, que vai demandar muita coisa de mim, e que eu nem sempre vou estar a fim de fazer e vou ter que fazer, é desesperador. É desesperador, né? É desesperador eu, social reprimido, me imaginar tendo que estar à frente de algo. Sentir o julgamento do grupo. A pressão do grupo. É desesperador. Então, essa conexão com o grupo me exaure, me esgota. E sim, espiritualidade também precisa do grupo. A espiritualidade, como eu disse, tem que ser vivida nas 3 dimensões dos 3 instintos. Como é que eu posso ser uma pessoa que vive a espiritualidade só para mim? Já falei disso. Só eu no meu mundo. É a história da parábola que Jesus dizia que você bota uma vela para botar uma coisa em cima, para tapar a luz da vela. Não, você tem que botar a vela para a vela brilhar, para clarear. O social dominante, o social reprimido, ele bota a vela e bota 3 copos em cima. Para poder... Ninguém vê a luz. Só eu tenho que saber da luz. Ninguém pode saber da luz. Porque senão vão querer que eu brilhe. Aí pronto, já era. Vão querer me sugar. E essa história de me sentir sugado não me permite ter um trabalho, né, voluntário, altruísta, ou é muito desafiante. Então, eu vou me fechando no meu mundo. E aí eu percebo que eu me torno também refém da opinião alheia. Tanto o social dominante quanto o social reprimido é refém da opinião alheia. O social dominante começa a viver uma espiritualidade conforme a sociedade aprova. Então, se eu sou de uma crença religiosa, se eu vivo de um jeito, tenho um padrão, eu preciso ser o exemplo. Então, a minha espiritualidade, ela não é uma coisa minha. A minha espiritualidade faz parte das lições que eu dou para as pessoas que são guiadas por mim. Então, é aquela coisa que, às vezes, muitos passos são pensados. Muitos passos são feitos para serem exemplo, ensinamento para as pessoas que eu lidero. E o social reprimido? É a mesma coisa, desequilíbrio. Eu não vivo a espiritualidade como eu quero porque eu tenho medo também do julgamento das pessoas, dar pitaco na minha vida, ficar visível. Me isolo e fujo dessas situações. Então, isso gera... Agora, quando o social está equilibrado, olha que coisa bonita, né? O instinto social equilibrado na gente
ele nos faz entender que a ideia do grupo não é o grupo, o grupinho, mas o grupão. Que a experiência da espiritualidade vivida através da perspectiva desse instinto social equilibrado é a perspectiva de que eu entendo que eu sou uma célula de um organismo vivo e pulsante que se chama humanidade. E assim como um neurônio está lá no cérebro e tem suas atribuições, e que cada neurônio sim é importante, porque se os neurônios não estivessem unidos, o cérebro não existiria e não havia cognição. Se as células do coração, se cada célula do coração não trabalhasse sincronizada, o coração não existiria a funcionalidade, não haveria como fazer a circulação. Então, cada célula é muito importante. E eu, como social, eu entendo que a minha importância não é uma super importância, nem uma insignificante importância, né? Dominante, reprimido. Não, ela é importante. É a importância que o neurônio tem diante do cérebro. Ele é importante como todos os neurônios são importantes, igualmente importante, igualmente relevante, como ele é extremamente relevante para o corpo todo. Como uma célula do coração é importante para o coração como um todo. Não existe a célula mais importante do coração. É a célula do coração. E essa célula que tem igual importância para o órgão coração, tem sua igual importância para o corpo. Porque sem coração o corpo não vive. Sem neurônio não existe cérebro. Sem cérebro o corpo não vive. Então cada célula tem sua real importância. Então o social vivido de forma integrada é o social que me ajuda a entender que eu sou uma célula nesse grande corpo que é a humanidade. Não sou nem mais e nem menos, sou igualmente muito importante. E aí eu me torno alguém que eu percebo que eu não posso ser omisso diante do resto do corpo, diante das outras células. Eu não posso simplesmente ignorar as outras células porque eu estou ignorando o meu corpo. Eu não posso me esconder desse corpo porque esse corpo precisará de mim. E eu não posso querer aparecer demais do corpo porque o corpo não tem essa necessidade. O corpo precisa do equilíbrio e não do desequilíbrio. Eu não posso dizer que o olho é mais importante que a boca, porque sem o olho eu não enxergo, mas sem a boca eu não como nem falo. Eu não posso dizer que uma coisa é mais importante que a outra. Todas as coisas são muito importantes. Muito importantes. E para a gente viver bem, a gente precisa de todas elas. Então, o social equilibrado nos traz esse ensinamento. Eu sou célula desse grande corpo que se chama humanidade.